será que acontece o aquecimento dos alimentos em um forno micro-ondas? Meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e hoje eu vim responder um questionamento de um seguidor, o Oe Quintaro. Eu estava explicando sobre um exercício de dilatação térmica de sólidos. À medida que você aumenta a temperatura, os átomos começam a vibrar com maior amplitude, se afastando uns dos outros, e aí no exercício tinha uma posição média lá entre os átomos, que ia aumentando com a temperatura. E aí ele me perguntou, é assim que acontece com os átomos em um micro-ondas? E eu vim responder que não. Tem muita física envolvida, eu vou tentar falar mais a parte de química, certo? Bom, como que funciona então o micro-ondas? Eu vou colocar um esqueminha aqui, só para a gente entender essas micro-ondas produzidas. Então, imaginamos aqui um aparelho micro-ondas, certo? Na região posterior aqui, no interior do micro-ondas, tem uma válvula eletrônica aqui que chama magnéton. Essa válvula, ela produz essa radiação eletromagnética com frequência de micro-ondas. Ela é um tubo de elétrons acelerados e esses elétrons vão emitir essas micro-ondas. Então, essas micro-ondas sendo produzidas aqui no magnétron, ela passa por um guia de ondas e entra no interior do micro-ondas. Aqui tem um difusor de ondas que parece uma hélice de ventilador, e aí essas ondas, ao chegar nesse difusor, ele vai se difundir para o interior do micro-ondas em várias direções, certo? Bom, essas ondas ficam presas dentro do micro-ondas, elas não vão se propagar no espaço igual a gente imagina uma onda eletromagnética se propagando no espaço. Então agora nesse momento eu gostaria de falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas para a gente entender o que essa onda faz com o alimento. Então a onda eletromagnética, eu espero muito que vocês compreendam isso, que já tenham estudado isso. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários. Então, o que é uma onda eletromagnética? Ela tem uma componente elétrica de campo elétrico e uma componente de campo magnético, certo? E essas ondas, né, esses campos elétricos e magnéticos, eles se propagam ortogonalmente, né, perpendicularmente nessa posição e o outro nessa, tudo bem? Então eu vou tentar fazer um desenho aqui, olha. Vamos imaginar aqui um eixo Y, um eixo X e um eixo Z, certo? Então, ela tem uma componente, e a onda, ela tem esse movimento que ela pode ser descrito por uma equação senoidal, um movimento periódico. Então, olha só, vou representar aqui nesse eixo aqui, ó, XY, a componente elétrica. Então, ela tem o máximo, o mínimo, e ela vai se propagar no espaço com esse movimento periódico, certo? Então, esse aqui, o componente elétrica. Então, nós temos, e perpendicularmente, nós temos, então, a componente de campo magnético. Então, vou representar aqui, só colocar aqui, que é vetorial isso daqui. Então, vamos colocar a nossa componente agora de campo magnético se propagando ortogonalmente a esse campo elétrico. Então, vou colocar aqui nesse eixo, ó, XZ, tá? Então, ó, componente de campo magnético. Parte positiva, negativa, e elas vão se propagando. Espero que vocês tenham entendido isso daqui. Bom, então, esses dois campos, eles se propagam e eles oscilam com o tempo. O que acontece? Para a gente, o que importa na questão do micro-ondas é essa componente de campo elétrico. Por quê? Nos alimentos, a maior quantidade, tem muita água nos alimentos, né? E a água é uma molécula polar. Já vou mostrar que ele é um dipolo elétrico. E o momento de dipolo elétrico dessa molécula polar, ele vai tender a alinhar com o campo elétrico
da radiação eletromagnética. Então, agora que a gente sabe, então, aqui, então, nós temos, então, esse campo vermelho aqui, é a componente de campo magnético. Então, eu vou... essas duas componentes de campo, elas estão se propagando perpendicularmente e perpendicularmente à direção de propagação da onda, que é nesse sentido do eixo X, certo? O que eu gostaria de dizer para vocês? Que agora eu vou representar essa onda só com a componente de campo elétrico, que é o que vai me importar e vai influenciar na molécula de água. Então, olha só, imaginando então essa onda aqui, imaginando que essa seja a componente elétrica, o que acontece? Então, vou fazer aqui então a parte positiva aqui, negativa, o nosso movimento periódico, certo? Aqui então eu tenho vários valores de campo elétrico num sentido, eu tenho aqui vários valores também de campo elétrico no sentido contrário, ou seja, mostrando que à medida que essa onda se propaga, ela tem vários valores de campo elétrico, então o campo elétrico ele é oscilante. O que acontece no micro-ondas? A minha molécula de água, como é que é a molécula de água, H2O? Tem um átomo de oxigênio, tem 2 átomos de hidrogênio ligados, certo? Ela não é linear, ela não vai ser uma linha reta assim. Se ela fosse linear, ela seria apolar, tudo bem? Ela fica nesse arranjo angular porque nós temos 2 pares de elétrons. Se alguém quiser sugerir que eu grave um outro vídeo explicando direitinho isso daqui, não tem problema, tá? Então, como ela tem 4 pares de elétrons em torno do oxigênio, o átomo central, e eu ainda tenho 2 hidrogênios aqui, o que vai acontecer? Ela não é linear, ela não é uma molécula retinha, ela forma esse ângulo aqui, ó. O fato dela ter essa geometria aqui, a gente classifica essa molécula como polar, certo? O que significa isso? O oxigênio, ele atrai mais o par de elétron das ligações. Então, ele fica concentrado com carga negativa e os hidrogênios ficam concentrados com carga positiva. Ou seja, forma-se um dipolo elétrico, uma molécula que é neutra, tem uma parte negativa e uma parte positiva. E isso me dá um vetor, momento de dipolo elétrico, certo? Esse meu momento de dipolo elétrico, ele vai alinhar com o campo elétrico que está oscilando da radiação de micro-ondas. E quando ele fizer isso, a molécula vai girar. E quando ela gira, o atrito das moléculas umas com as outras e com o alimento, esse calor gerado faz o alimento aquecer. Eu vou continuar essa explicação na parte 2. Muito obrigada!